o Egito é na África, né? Isso. Hipócrates é um grego, tido como pai da medicina, sendo que ele foi estudar no Egito com Imhotep, que era não é o do filme, né? Que inclusive os filmes, a Hollywood e Disney faz com que as culturas sejam massacradas, assim, colocadas de uma forma. Imhotep era um sacerdote que cuidava da saúde enfim, da classe dominante ali, dos faraós, enfim, da monarquia ali, vamos dizer assim. Cuidava, e ele era o médico, e Hipócrates foi estudar no Egito com o Imhotep. Então, os gregos, né, para variar, mais uma vez os europeus, os brancos, se apropriam da inteligência do povo africano e assinam dizendo que foi eles que criaram. Né? Então, matemáticos também foram estudar com egípcios, enfim, tem toda... E, historicamente, isso, enfim... Há vários estudos, os próprios historiadores gregos relatam o povo egípcio como muito bem organizados e muito politicamente, hierarquicamente, enfim, né? Então existe essa valorização de um lado em detrimento da desvalorização do outro, que é muito mais fácil acreditar que as pirâmides foi criadas por ET, eu vou acreditar em vida extraterrestre, do que achar que os povos africanos conseguiram construir monumentos que até hoje estão aí. Então é muito mais fácil dizer que foi uma intervenção extraterrestre, divina, mágica, do que dizer que foi inteligência de um povo. Um podcast de argumento e narrativa. Histórias.doc. Histórias negras importam. Eu sou natural de Fortaleza, tenho 33 anos. Vou em busca dos 34 esse ano ainda, saúde. Vim morar em Sobral em 2000, quando minha avó sou registrado como filho dela, e ela veio transferida, que ela trabalhava no INSS, né? Ela veio trabalhar na agência de Sobral, e aqui em Sobral foi quando eu comecei a minha vida de fato, né? Na minha infância eu era um pouco mais retraído e aqui eu conheci espaços culturais, políticas públicas também, enfim, tive alguns acessos e aí consegui desenvolver, né, outras práticas diversas, né? Do teatro, artesanato, música, enfim. E também aqui em Sobral que eu tive acesso à religiosidade de matriz africana, no caso a Umbanda, né? Por meio da minha tia, por mais que a minha tia já fosse ali da família, já fosse praticante, adepta da Umbanda, aqui em Sobral, né, na cidade de Sobral, na verdade, foi que ela começou a fazer alguns atendimentos e eu, curioso, ficava ali olhando pela fresta da porta, quando uma entidade perguntou, né, tá fazendo o que é isso? Se quiser ver, entra, não precisa ficar se escondendo. E aí fiquei ali no cantinho observando. E aí, a partir de então, eu criei interesse, né? Primeiro foi uma curiosidade de criança ali, 13 anos de idade, mais ou menos. E aí me iniciei na Umbanda, né, nesse primeiro processo com a minha tia. E aí, dados-se outras vivências e outras questões, tive contato com outras pessoas, né? Observar também outras perspectivas e aí... Desde os 13 anos de idade, né, a partir dos 13 anos de idade, começa a minha trajetória dentro da Umbanda, dentro da religiosidade de matriz africana. A gente fala matriz africana, né, se referindo à Umbanda, porque é uma das matrizes. Né, tá? De se compreender também que a Umbanda tem uma série de matrizes, né, indígena, cristã também, né, católica no caso, o próprio cristianismo mais popular, podemos dizer assim, né? E a matriz africana, né? Que é geralmente a mais evidenciada. Mas existem uma série de matrizes e também bebe um pouco ali do espiritismo. Então tem assim eu digo que a Umbanda ela parece muito com a formação do povo brasileiro, né?
não romantizando de forma nenhuma aí a miscigenação, mas retrata assim, de uma forma bem fiel, inclusive os arquétipos das entidades que se manifestam na Umbanda, né? E, enfim, faço um monte de coisa aí, mundo afora. Além de ser sacerdote de um centro de Umbanda, né, do centro de Umbanda, Macaia do Caboclo Pena Verde, também sou artesão, fitoterapeuta e hoje profissionalmente atuo na Secretaria de Direitos Humanos e da Assistência Social e sou gerente de ações territoriais, né, na Unidade de Gestão de Projetos de Prevenção à Violência. Então, eu entendo o espaço religioso, né, eu entendo a potência das instituições religiosas, também na garantia de direitos, também como garantia de acesso, né, os terreiros na formação das favelas eram os hospitais dos pobres, né? Então tem muito essa relação, não consigo dissociar o político social da questão espiritual religiosa, sabe? Então acho que é importante, inclusive, né? O nosso terreiro tem muito esse viés, né? Segue muito essa vertente de procurar, pelo menos ali, formações políticas, né? Entender que as pessoas que são adeptas da religião e que compõem ali o corpo mediúnico, né? São membros do terreiro, a gente acredita que tem uma responsabilidade social, né? Que ali não se trata apenas de uma expressão de fé, de uma religião, mas também de um lugar onde tem a possibilidade de formar cidadãos, né? Pessoas que possam contribuir com a sociedade, não só a partir de uma questão religiosa, mas política também, né? Então, brevemente, assim, acho que quase que resumida, é mais ou menos isso, né, a história. Na cidade de Sobral, a gente desenvolveu também, a partir de 2015, na verdade, de 2014, um ato, né, que a gente fazia anualmente seria o toque de resistência, que era geralmente ali em novembro, né, entre o dia 15 e o dia 20, que é um pouco simbólico ali pra gente. Só que antes disso já haviam algumas apresentações culturais, né, na época no bairro do Sumaré, 2012 e 2013. A gente fez ali, tínhamos um grupo chamado Africanto, inclusive tem no YouTube alguns vídeos de apresentações nossas. Enfim, buscando dar essa visibilidade, né, porque historicamente, desde a proibição por lei, né, das práticas de religiosidade, espiritualidade de matriz africana era proibido por lei. Há algum tempo passou-se a ser tolerado, mas respeitada ainda hoje não, né? Inclusive temos notícias aí tristes, né, até recente, da mãe Bernadette, que foi assassinada, né? Foi essa semana. Essa semana foi, enfim, vítima também de intolerância religiosa, por parte, inclusive, de organizações criminosas, né? Então, a gente reconhece, percebe alguns avanços, mas também vê que falta muita coisa, né, a ser feita. E eu acredito não só, mas a formação política, fazer com que os adeptos da religião entendam que seus direitos existem e a gente precisa... Eles existem, mas não são garantidos. Então, entender que essa garantia ela precisa existir e não vai ser dado assim de bom grado, né? A história do nosso povo é construída de lutas, então são conquistas, alguns retrocessos, né, algumas vezes, mas luta e conquista. Então não dá, a gente não pode ficar esperando, né? Então, dentro dessa perspectiva, a gente consegue entender que ter a compreensão do tamanho da força e da potência que as instituições religiosas têm, né? Ter essa dimensão é necessário para que a gente consiga se organizar e pensar de uma forma mais ampla. Mas, Beto, existe um estereótipo com relação às capacidades da sua, enfim, do que se vai conseguir no terreiro. Uhum. Por exemplo, a gente, Sim. lá no próprio Memórias de Fé, que é aquele filme, né? Existia um personagem que a galera chegava lá pedindo separação, pedindo para mulher ou homem voltar para... Existe esse tipo de espetacularização quanto aos pedidos? Existe, e existe a comercialização do ritual. Então as duas coisas estão juntas.
Existe, inclusive existe sim meios de manipulações energéticas para fazer esse tipo de coisa. Eu não quero ser santo, não tenho a menor pretensão de parecer, mas eu sei das consequências e eu não quero esse BO para mim. Sabe, algumas energias que a gente manipula, vamos lá, de fazer uso de analogia, acho que é bem mais prático, né? Essa estante está nesse lugar. Se eu tiro ela e coloco em outro, vai ficar um lugar vago aqui. Eu vou estar dando espaço para outra coisa preencher isso aqui. Então, se eu faço um determinado trabalho por capricho, porque tem gente que vem, inclusive, oferecendo dinheiro ou perguntando quanto você cobra. Porque tem um casal ali, eu quero que o casal se separe e ele venha atrás de mim, mas eu não quero ele. Eu só quero que ele venha atrás de mim. É uma questão de ego, enfim, para ser gentil. Vou dizer que é uma questão de ego para ser gentil. Mas, gente, assim, cada absurdo. Absurdo mesmo. E aí tem quem faça. Eu digo, me dê tanto, eu faço. Às vezes nem faz nada. Não vai acontecer, não tem um contrato ali, não tem nada. Enfim, ganhou o seu dinheiro e... Agora sim, perde a paz porque a pessoa deu o dinheiro e quer um retorno. Quer um retorno. Acontece com tanta frequência, ou acontecia, né? Hoje, assim, diminuiu bastante. Acho que tem meses que eu não sofro uma abordagem policial. Mas era diariamente. Alguns anos atrás era todos os dias, de dia, de tarde, de noite, indo para o trabalho, voltando, de farda, de crachá. Teve algum especial que ele deixou com medo de morrer mesmo? Todas, porque ele já desce do carro com a arma em punho. Para. Né? Todas. Então, se alguém apontou a arma para mim, o risco de morte ali é iminente para mim. Mas teve uma situação, duas na verdade, que eu consigo colocar ali. Uma foi, e assim, o mais grave é durante o dia, sabe? Uma situação foi próximo do regional, do hospital regional, eu estava indo para o estúdio, né, do Beto Brandão. Ia gravar uma live com o Martoni Holanda. E aí, quando eu estava chegando, veio uma viatura de um lado, outra do outro, assim. E as motos do raio, assim, foram bem cena de filme mesmo. E eu ali na minha bicicletinha com meus instrumentos para ir tocar. Tá indo para onde, não sei o que e tal. Era o quê? 9h30 da manhã. Fluxo ali de um sábado. E aí, para tudo, a via porque eles param a via, começa a encher de carro, e gente saindo, e gente vindo olhar o que é que está acontecendo, que esse homem tão perigoso que eles conseguiram pegar para essa ruma de polícia, né? E muitas perguntas, 3 policiais vinham, perguntavam a mesma coisa, e eu ajoelhado com a mão na cabeça. Desarmado, já tinha dado baque, já tinha feito tudo. E demorou, e assim, aquele grande constrangimento, né? Isso foi bem forte. Outra vez foi quando já era noite, eu estava voltando de um ensaio que eu também tocava na quadrilha junina, lá do Sumaré, 2018, eu acho. E aí eu morava no Domingos Olímpio, né, no bairro, que é relativamente próximo ali. Quando eu vinha, eles me abordaram, me deitaram no chão, rasgaram minha camisa, era um grande espetáculo. Porque perguntando onde é que eu tinha jogado, eu joguei o quê, meu irmão? Pelo amor de Deus, que é? Né? E isso na minha cabeça, porque eu não abro a boca pra nada. Nada. Só para responder o que eles perguntaram. E aí dentro da minha carteira tinha um crachá meu, da Secretaria de Direitos Humanos. Quando ele leu Direitos Humanos, ficou mais ruim para mim. Poderia ser algo interessante, assim, tipo dizer, olha, eu sou trabalhador, tá? Inclusive está aqui meu crachá, minha identificação de trabalhador da política pública. Mas quando ele viu Direitos Humanos, existe parece um antagonismo. Polícia e Direitos Humanos é como se fossem assim, inimigos, né? E aí, no imaginário, pelo menos. E aí, assim, foi uma grande
eles já estavam quase me liberando, mas quando viram isso, aí uma série de chacota, enfim. Lhe ocorreu em algum momento, ou alguém lhe transmitiu a ideia de processar o Estado por conta dessas situações específicas? Pois é, eu trabalho nos direitos humanos, olha a contradição. A gente entende que é preciso notificar para que cria-se uma demanda para que haja intervenção. Só que naquele momento, como cidadão, eu mesmo atuando no Estado, né, de uma certa forma, eu não vejo tanta credibilidade. Inclusive, eu vejo que pode acontecer uma coisa contrária, de eu sofrer perseguição por ter denunciado, sabe? Então, eu vou sofrer perseguição por isso, né? Pode ter uma retaliação. Então, mas você não vai, a sua identidade não vai ser revelada. Eu sei lá, meu amigo. De verdade, assim. Tem profissionais bons e ruins em todas as profissões. Mas eu não confio na polícia. Não confio. Tu tem medo de dizer isso, cara, não sabe nem onde é que esse negócio vai aparecer, mas eu já disse, inclusive, para profissionais da segurança pública. Não é porque eu não gosto, não é preconceito, é conceito mesmo, não é uma ideia preconcebida. Eu tenho uma ideia do braço armado do Estado e sei como ele se comporta quando me encontra numa rua deserta, e eles também sabem que eu tenho perfil de suspeito. Então, é um acordo quase que mútuo ali, mas que aí é evidente. Então, não é uma coisa que eu preciso enfeitar, maquiar. É isso. Então, eu vou denunciar a polícia para a polícia. Você vem dar um tapa na minha cara, eu vou dizer para você, olha, vou lhe denunciar para você mesmo que você deu um tapa na minha cara. Não faz sentido. Mas eu entendo, sim, que há a importância de notificar para que tenha ali dados, né? Porque eu estou dizendo aqui, o próprio policial vai dizer, não existe isso não, cadê? Notificou? Fez denúncia? Não fiz. Entendo também que é uma falha, mas eu não vou me responsabilizar, nem vou me colocar como um grande culpado por isso. Porque uma denúncia não vai fazer um grande divisor. A não ser se de repente for filho de alguém importante, que seja de uma família X, que for fazer essa denúncia, vai gerar comoção. É trabalhador. A gente se torna um trabalhador nesse momento, mas na hora da abordagem a gente é um vagabundo. Né? A palavra que se diz é isso. Então, como eles se referem a gente é essa, né? Aí depois, não, é abordagem padrão. Eu sei, abordagem padrão para suspeito padrão. É isso. Então, é importante que haja isso. Assim, eu digo quase aquele prático que você prega, né? Eu digo, pessoas, vão lá, denuncie, mas eu mesmo eu fico... Porque é um tempo da minha vida, uma energia que eu não sei se eu vou estar apto ali, se eu vou estar bem para destinar para isso, podendo fazer outras coisas. Porque é um grande processo. Digo isso porque fui assaltado uma vez nas Pedrinhas, né? Levaram meu celular e eu reconheci o assaltante. Né? Ele, inclusive, estudou comigo. E, por ironia do destino, ele não era uma pessoa preta, né? E eu, quando cruzo a calçada com alguém, né, o medo de assalto é ali, enfim. E aí eu reconheci, fui até lá, porque também não foi só o meu, foi mais 2 celulares de amigos que estavam comigo. Fui lá, denunciei e pegaram ele na mesma noite, porque, enfim, já era conhecido da polícia, né? Aí, beleza, pegaram ele, foram na minha casa, né? Eu fui lá, fiz a denúncia, depois voltei para casa, aí enfim, a polícia foi lá, mostrou ele aqui, pronto, beleza, certo. E aí chegou depois a intimação para eu depor como vítima, né? Naturalmente. E foi marcado o dia, só que eu, assim, simplesmente esqueci do dia. E aí era para ser 9, quando deu umas 10h30, 10h40, uma viatura para lá na porta da casa, que na época eu morava com a minha avó.
olha, você não foi, não sei o quê. Ó, é melhor você ir do que você ir de forma coercitiva, porque você vai ter que ir. Porque teve uma equipe que foi mobilizada e se você não for, você vai nem seja algemado. Vale, meu Deus, eu sou a vítima aqui do rolê. Beleza. Posso vestir uma camisa? Vista uma calça também, que lá no fórum tem que estar de calça. Tá bom. Tem uma calça, tem uma camisa e fui na viatura. Tranquilo lá, não teve nenhuma truculência. Foi até trocando uma conversa mais, né, tranquila ali. Mas assim, tranquila a conversa, porque eu não estava tranquilo, né, dentro de uma viatura. E aí me conduziram até o fórum, e aí estava só eu no corredor. Aí veio uma mulher, abriu a porta, olhou, fechou. 3 vezes. Aí da terceira vez deixou a porta aberta. Rapaz, eu tô esperando a vítima até agora. E a vítima ali no corredor. Aí eu poderia não ter ouvido isso, por que ela não fechou a porta? Aí quando foi, aí Antônio Humberto, aí sim, sou eu. Não, rapaz, tá aqui a vítima aqui, fala que tá aqui. Eu, eita, pode crer. Só tem 2 situações, a vítima, né? E o acusado, então, naturalmente, eu não seria a vítima. Pelo menos eu não tenho cara de vítima, né? Você, pessoalmente, deve ter enfrentado um monte de questões, né? Por ser negro e por professar uma religião que mesmo com o sincretismo que a gente acha que tem no Brasil, a gente percebe que isso é muito forte, essa resistência ainda ao que... Não só a religião, mas a tudo que vem do continente africano sofre essa rechaça aqui no nosso meio, né? O que foi mais complicado para você nessa trajetória, em Sobral mesmo? Na verdade, eu posso dizer que o que é, né? O que mudou foi a minha percepção e a forma de eu me colocar. Mas, assim, não diminuiu nada. Quando eu digo que o que mudou foi a minha forma de me posicionar, porque aí em alguns espaços eu consigo minimamente não sofrer algumas situações, seja por eu evitar espaços ou por eu me posicionar diretamente e as pessoas não se sentirem tão legitimadas a expressar, pelo menos verbalmente, né? Às vezes fisicamente é mais complicado, mas verbalmente as pessoas se sentem um pouco menos seguras, né, de reproduzir o racismo e o racismo religioso, né? Porque não se trata nem de intolerância religiosa, que inclusive é importante trazer esse recorte, que a intolerância religiosa quando se trata de outra religião, simplesmente. Mas quando se trata de alguma intolerância por questões, quando é uma cultura que vem de um povo que foi escravizado e marginalizado, então se trata assim de racismo religioso, não é porque é outra religião, porque é uma religião que vem de matriz africana, né? Então, assim, eu digo que eu continuo passando, né? Porque enquanto o irmão do meu lado, que professa a mesma fé, que tem a mesma cor de pele, enfim, se identifica etnicamente na mesma identificação que eu, enquanto ele ou ela passa, ainda eu digo que continua acontecendo, né? Então, não sanou nada ainda, né? Nem diminuiu. Eu acho que, na verdade, inclusive, em algum momento se tornou sutil, que às vezes é até um pouco mais perigoso, que dá uma sensação de segurança para depois puxar o tapete quando tem oportunidade, sabe? Então, existe muito isso. Inclusive, existe agora, né, vem crescendo um movimento de pessoas não negras ingressando em religiosidade de matriz africana por algum motivo que não seja assim, nenhum entendimento. De novo, é importante dizer que eu não estou generalizando, mas existe esse movimento que para mim é muito suspeito, sabe? Porque assim, quando uma pessoa não negra se inicia no candomblé, na umbanda, na jurema, no xambô, terecô, enfim, várias denominações, que para o leigo tudo é macumba, né? Várias denominações dessas religiões de matriz banto, ameríndias ou afro-ameríndias, enfim, vai depender muito da região. Uma pessoa não negra ingressa nessas religiões, ela é dita como uma pessoa descolada, desconstruída. Beto, eu estou reforçando um estereótipo que já é empregado sobre mim, sabe? Que inclusive muitas vezes é revestido de brincadeira, de piada, né?
Nunca vi um negro de branco é capoeirista, é macumbeiro. Dificilmente ele é um médico, se for é cubano. Então acontece isso assim, com muita frequência e com tons de ironia também, né? Então, a nossa religiosidade, ela sofre desde... A nossa história não começa a partir da escravidão, é importante trazer isso, né? Reforçar isso sempre que eu tenho oportunidade. A história do povo negro, do povo africano, aqui no Brasil é contada a partir da escravidão. Então, entende-se ou reforça-se que a nossa história começa a partir daí, né? Então, desde a forma que a igreja, né, conseguiu dizer que seria permitido, não só permitido, mas indicado escravizar os povos africanos, usando um pequeno trecho de Gênesis, né, da maldição de Cã. Não sei se você já teve acesso em algum momento. Enfim, só trazer aqui um pouco breve, né? A maldição de Cã foi logo pós-dilúvio, quando Noé e sua família ali, né, já em terra firme. Noé plantou uma videira, né, um pé de uva, e produzia vinho, e ele se embriagou de vinho e estava nu. Cã viu, observou seu pai nu e chamou a família para ver. Olha o líder de vocês, o estado que ele está, embriagado e despido. E aí, quando ele acordou e viu a situação, ficou muito revoltado com Cã e disse: Cã ou cão, né? Tu e teus descendentes serão amaldiçoados. E aí, enfim, por algum motivo, alguém na altura da história disse que os povos africanos são os descendentes de Cão, que a marca dessa maldição é a pele escura. Então, para esse povo se redimir, eles devem ser servos dos servos de Deus. Ou seja, se eu sou cristão, o povo africano deve ser meu escravo. Inclusive, eu estou dando a oportunidade para ele se redimir diante de Deus. Então, divinizou, santificou a escravização de um povo, a partir de um trecho da Bíblia, que eu gosto de dizer, um pequeno texto, fora do contexto, vira pretexto, né? Então, foi usado essa estratégia para justificar a escravização do povo negro, né? Então, ela começa a partir daí. E aí vem logo, né, não vou entrar aqui e falar sobre a escravidão, todo mundo sabe dos horrores que foi, acho que quem não sabe vive em outro planeta ou simplesmente não quer saber. Mas, a partir de então, vamos falar da Lei Áurea, né, a suposta lei de libertação dos escravos aí, que também tem um contexto muito específico, que não é porque alguém foi bonzinho e se tocou que estava cometendo atrocidade, não é isso, se trata de uma grande negociação. A outra lei que foi pensada para o povo negro foi a lei da vadiagem. Então, a primeira lei foi a lei da abolição, a segunda lei, a partir de então, foi a lei da vadiagem, que consiste em quê? Se você for pego sem residência fixa, sem emprego e pedindo alguma coisa na rua, você vai ser preso. Ou seja, você não tem uma formação, você é marginalizado, jogado à própria sorte, ninguém vai lhe empregar, porque junto com a abolição veio a migração dos europeus para o Brasil, cada família de italianos, por exemplo, ganhando um pedaço de terra para poder plantar, e era tudo pobre, não vieram brancos ricos, eram brancos, enfim, europeus lascados. Só que ao chegar no Brasil, isso até hoje reverbera, né? Então, esse pequeno pedaço de terra com um trabalho duro, enfim, né? Que eles, inclusive os descendentes dele hoje gostam de dizer, né? Que com trabalho duro minha família construiu esse império, né? Então, como se o povo africano que veio escravizado do Brasil nunca tivesse trabalhado duro, né? E até hoje estamos aí. Beto, enfim, para encerrar nesse papo que está muito bom, eu gostei de verdade de conversar com você. Como a gente costuma dizer nos barezinhos da vida, que eu adoro, um papo cabeça, né? Enfim. Mas tenho que lhe perguntar, né? Não sei, no nível profissional, pessoal ou numa mesclagem dos dois, qual é o seu sonho? Eu tenho alguns, mas para falar assim de um e ver se tentar contemplar os outros, acho que
é bem utópico, mas de alcançar de fato a igualdade social, que eu acredito que é o que move, o que sustenta a estrutura que oprime quem já é vulnerabilizado. Acho que é um sonho coletivo que me contempla individualmente por também me reconhecer dentro da classe que é explorada e que é marginalizada, vulnerabilizada, né? Então acredito, eu tenho esse sonho e não é um sonho que entendo que vai acontecer uma intervenção messiânica e que de uma hora para outra vai mudar, mas eu acredito no processo, né? Eu acredito que está em curso, por mais que esteja longe, mas está em curso. Mas é esse sonho, sim, que eu não só quero e busco construir.